Para analisar os temas do dia está Salvador Nobre da Veiga. Salvador, muito bom dia. Bom Começamos dia. por estas últimas notícias de Espanha, mais precisamente do Bankia. Vai receber do FROB cerca de, e é um valor que foi avançado já esta manhã, entre 4 e 5 mil milhões de euros. Acaba por ser uma solução antecipada, porque se previa que começasse a receber estas injeções depois de terminado o plano de reestruturação, que deverá estar concluído mais ou menos em outubro, segundo as estimativas, mas também é um reflexo daquele decreto aprovado na sexta-feira, ou seja, não há tempo a perder, o FROB tem novos poderes e por isso entra já em ação. Sim, e também não há tempo a perder devido às necessidades de capital que o próprio banco tem. As imparidades que registrou nos últimos resultados foram bastante elevados, assim como as perdas, o crédito mal parado a subir para os 8 mil milhões de euros, as perdas nos 6 mil milhões, e daí a necessidade do FROB avançar já e intervir, dando liquidez ao banco. Isto agora, a nível político, é capaz de colocar alguns entraves, dado que não existe ainda o plano de reestruturação e até, dado que se ao FROB entrar com capital, existem muitos acionistas com ações preferenciais que este capital a ser portanto, financiado ao Bankia irá praticamente, digamos, limpá-los da estrutura acionista, e isto poderá colocar aqui alguns entraves a nível político. E depois também a própria, com o que é que se financiará, uma vez que ainda não existe financiamento deste capital, de onde é que virá o próprio FROB, de onde é que adquirirá esse capital, dado que os 100 mil milhões que entretanto foram avançados pelo FMI e pela União Europeia, ainda não estão todos atribuídos ao FROB, portanto coloca-se aqui muitas questões da forma como irão ser financiados. Ainda assim, se olharmos para outros dados que foram aqui revelados, e estamos a falar apenas do Bankia, foram retirados até julho deste ano qualquer coisa como 7 mil milhões de euros em depósitos. É um sinal, é um reflexo da desconfiança, e temos falado aqui sempre a nível internacional, ou seja, a forma como olham para o sistema bancário espanhol, mas a verdade é que a nível interno há uma desconfiança enorme por parte dos aforradores, por parte dos depositantes. Aliás, não é só a nível do Bankia, é em todo o sistema espanhol, a nível bancário. Salvo erro, em junho e julho, no Bankia foi, como referiste, os 7 mil milhões, mas em todo o sistema bancário espanhol estamos a falar de mais de 150 mil milhões de euros que foram resgatados do sistema bancário espanhol. E estamos a falar de um número bastante elevado que é quase 10% de todos os depósitos existentes no sistema bancário espanhol. Isto, eu diria até que isto já é, de certa forma, uma corrida aos bancos. Se nós formos tomar como analogia, ou como exemplo, em 2001, na Argentina, o Corralito, 5%, ou uma altura que 5% dos depósitos foram resgatados e já era considerado uma corrida aos bancos. Aqui estamos a falar quase 10%. E se tivermos em conta desde o início do ano, de janeiro até aos últimos números conhecidos, que é julho, estamos a falar de quase 20% do capital, dos depósitos, aliás, bancários em Espanha, que foram resgatados do sistema. Portanto, temos É um aqui, cenário que é preciso cenário. impedir para não pôr em risco ainda mais a banca espanhola. Sim, é preciso impedir, dado que isso coloca os bancos cada vez mais em dificuldades, não têm colateral para fazer face às imparidades que entretanto surgem, os ativos diminuem e acaba por dar aqui bastantes problemas de necessidade de liquidez por parte do sistema bancário espanhol e que leva então estas entidades a terem que intervir. Olhando para o decreto aprovado na sexta-feira, os novos poderes do FROB, a criação do Bad Bank, que vai receber os ativos tóxicos, nomeadamente os imobiliários da banca, são soluções viáveis e que vão poder, pelo menos, resolver esta situação da banca espanhola? Eu, sinceramente, eu penso que não, que a questão de criar um bad bank para receber os ativos tóxicos pode ser uma solução a curto prazo, mas que no médio e longo prazo vai acabar por continuar a economia espanhola a ter os problemas inerentes a que já todos conhecemos. Desde o desemprego e não só, o mercado imobiliário continua bastante pressionado a nível da sua valorização, continua bastante sobreavaliado e à medida que os ativos vão crescendo em valor, vão colocando cada vez mais em pressão os bancos e o bad bank não será financiado como? Uma vez que para absorver esses ativos tóxicos,
o próprio bad bank tem que ter liquidez, portanto, e coloca-se isso em questão. Eu vejo como uma impossibilidade aqui a médio e longo prazo de suster esta crise, de certa forma, que acaba por ter contornos deflacionários. Olhando para a reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu e tendo por base aquilo que a Fed fez, ou seja, Ben Bernanke não avançou definitivamente com um novo programa de estímulo, deixou mais uma vez tudo em aberto. É o que Mário Draghi vai fazer também quinta-feira. Vai deixar algumas palavras de confiança, tal como fez Bernanke, e deixa tudo em aberto. Temos já amanhã uma conferência de Mário Draghi relativamente ao plano de estruturação aqui para o euro, que ele já tinha anunciado há coisa de 2, 3 semanas, salvo erro. Quinta-feira poderemos até ter uma surpresa, talvez um corte de juros, 25 pontos base. Mas também Mário Draghi não tem muito mais a fazer nesta altura. Na outra semana, na semana seguinte, tem ainda, e a verdade é essa, terá que, de certa forma, esperar pela decisão do Tribunal Constitucional alemão. Exatamente, dívida por parte do fundo. Isto agora acaba por ter muitos contornos políticos. Existem aqui muitas desavenças entre o Banco Central Alemão e o Banco Central Europeu. Eu, de certa forma, eu concordo com o Bundesbank, dado que financiar diretamente os Estados, os governos, para isso é que existe uma entidade independente, que é, neste caso, o Banco Central Europeu, de forma a que os Estados não vejam como que recorram à impressão do dinheiro para financiar os seus próprios déficits públicos. Porque assim que o começam a fazer, podem sempre recorrer, existe sempre a motivação de recorrerem a esse mesmo plano. E sabemos que a impressão de dinheiro não é solução, não cria exatamente valor à economia, não existe uma produção real de bens e é meramente redistribuição da riqueza para aqueles que recebem esse dinheiro primeiro. Portanto, estamos a falar dos bancos. Partilhas, portanto, a opinião dos analistas que defendem que estão a dar mais poderes ao BCE do que aquilo que é suposto e do que aquilo para que foi criado? Sim, começa a ver se realmente começarem a ir pelo caminho de o Banco Central Europeu financiar diretamente os Estados, começa então o Banco Central Europeu a ter mais poderes do que inicialmente o objetivo para que ele foi criado, dado que começa a financiar diretamente os Estados. Isso é realmente uma distorção, a meu ver, de mercado, e que leva a que realmente os governos possam sempre, então, dessa forma, financiar os seus déficits sem qualquer problema e sem qualquer motivação para cortarem os seus déficits públicos. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTV, com os destaques desta segunda-feira, o primeiro dia de negociação das praças europeias.